Evangelho, quarta-feira da Semana Santa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: Meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da Semana Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva ao 26º capítulo do Evangelho de São Mateus e retoma o tema tratado no Evangelho de ontem. Mateus, ao narrar a traição de Judas, divide a sua narrativa em 2 momentos, e isso tem um importante significado para nós. O primeiro momento, ouvimos ao início do texto de hoje, começa no versículo 14. Um dos 12, chamado Judas Iscariotes, vai até o chefe dos sacerdotes e diz: O que vocês me darão se eu entregar Jesus? Meus irmãos e minhas irmãs, qual o valor de Cristo para Judas? Depois de tudo o que recebeu do Senhor, Judas não consegue olhar para além do ganho que algo pode significar para ele. Judas não consegue olhar para além daquilo que ele mesmo ambiciona. O quanto algo ou alguém pode lhe servir ou ser satisfatório. Eu o entregaria por qualquer coisa que pudesse me servir mais. Depois de tudo, Judas continua ao centro da sua própria vida. O que ele está disposto a perder para não perder a sua própria vontade? O que ele está disposto a abrir mão para não abrir mão do que ele quer? E não é sem razão que nós vamos recordar aqui a imagem do apóstolo que imediatamente, vejam, a mesma expressão que aparece nos sinóticos, na narrativa da vocação dos discípulos, e imediatamente deixaram as redes e o barco e seguiram Jesus, demonstrando a prontidão, e imediatamente deixou a banca da coletoria de impostos e seguiu Jesus ao falar da vocação de Mateus.
Esse mesmo imediatamente voltou ontem ao falar que Judas deixou a mesa onde estava o Senhor e os discípulos e precipitou-se em meio às trevas da noite. Deixa aquele que é a luz do mundo e entra nas trevas. Recordando que aqueles que vieram para a luz não o reconheceu. Que tragédia. Da mesma forma, Judas irá precipitar no abandono da misericórdia. O desespero que o conduz à morte, por acreditar que nada poderia apagar o pecado cometido por ele. Um homem em que toda a sua vida sempre esteve polarizada sobre si mesmo. É uma pergunta, uma realidade, melhor dizendo, que a gente não pode ignorar. Também nós recebemos tantas graças e tantos dons do Senhor. Mas se não pedirmos ao Senhor o seu socorro, se não recordarmos dia e noite da sua misericórdia, também nós podemos terminar precipitando no desespero. Ao separar os textos, Mateus nos ajuda a olhar com atenção o fato de que, na liberdade que o Senhor nos entregou, a possibilidade de dizer não a tudo aquilo que Ele nos oferece é uma possibilidade real. Por isso ontem dizíamos e rezávamos juntos, suplicando ao Senhor, não me deixe jamais esquecer da sua misericórdia. Não me abandona, Jesus, eu te peço. Virai a sua face da gravidade de meus pecados, Senhor, mas recorda-te de mim na sua infinita misericórdia. Salva-me, Senhor Jesus. Judas vai ao encontro do chefe dos sacerdotes para desfazer-se daquilo que recebeu, para entregar o que Deus gratuitamente lhe entregou. Vai ao encontro deles para dispensar-se da vida que lhe foi entregue, daquele que poderia oferecer por ele o amor capaz de completar a sua inteira vida. Não ignorem, meus irmãos, esse fato. Havia um lugar preparado para ele. O trono, junto com os outros 11, para ser a coluna da igreja. O Senhor o chamou para lá, preparou para ele. Mas em sua liberdade, ele quis escolher abandonar tudo e abandonar por fim a própria misericórdia de Deus. E aqui eu queria dividir com vocês porque esse texto de Santa Catarina de Sena, do diálogo sobre a Divina Providência, estamos falando do um texto do 1300, Santa Catarina no número 37 do diálogo, comentando sobre o episódio de Judas, narra uma revelação de Nosso Senhor feita a ela. Eu leio para vocês a respeito do desespero de Judas. Santa Catarina ouviu Deus dizer-lhe: o pecado que não tem perdão, nem neste mundo, nem no outro, é o do homem que, desprezando a minha misericórdia, não quer ser perdoado. Forte essa palavra, né, meus irmãos?
não querer ser perdoado. A gente vai entender no final do texto isso. Como alguém pode querer não ser perdoado? Esse é o ponto central hoje da nossa meditação. Quando nos perdemos de tal forma sobre o amor, no amor próprio, podemos chegar ao ponto de não aceitar o perdão de Deus. Santa Catarina vai contar para a gente melhor. Vou repetir a frase para a gente olhar com bastante atenção essa expressão que vai ser retomada mais ali à frente e serve muito para cada um de nós. O pecado que não tem perdão, nem neste mundo nem no outro, é o do homem que, desprezando a minha misericórdia, não quer ser perdoado. É isso que eu considero mais grave. Foi por isso que o desespero de Judas me entristeceu profundamente. Me entristeceu profundamente e foi mais penoso para o meu filho do que a sua traição. Os homens serão, pois, condenados por esse falso juízo que os leva a crer, atenção, que o seu pecado é maior que a minha misericórdia. São condenados pela sua injustiça, ou seja, pela injustiça dos homens, quando lamentam mais a sua sorte do que a ofensa que me fizeram. Lamentam mais a sua sorte do que a ofensa que cometeram. A injustiça de acreditar, olha que interessante, a injustiça de acreditar que o pecado foi maior do que a misericórdia de Deus. Por quê? Não existe nada maior do que a misericórdia de Deus, e como é bom ouvirmos e sabermos disso. O Senhor mesmo nos declara: nada é maior do que a sua misericórdia. Não é sem razão que Paulo dirá: quem e o que poderá nos separar do amor de Deus por nós? Nada, meus irmãos, é maior do que a misericórdia de Deus. Mas como a gente cai nessa armadilha, nesse ato de injustiça, de acreditar, e quando é acreditar significa depositar fé mesmo, significa deixar de crer em algo para depositar fé sobre outra coisa. Acreditar que a misericórdia de Deus não é tão grande assim. Não é maior do que o próprio pecado. Se vocês repararem bem aqui, existe um grande ato de soberba, que é acreditar-se maior do que Deus. Estão entendendo? Se você declara que o seu pecado, algo cometido por você, pois o pecado é só nosso, não é de Deus, consegue ser maior do que a misericórdia de Deus, é porque você acredita ser maior do que Ele. Então a soberba está na base do atentado contra a misericórdia. Mas alguém que vive uma vida inteira pensando e olhando só para si, pode acreditar ser maior do que Deus, sim. Tendo visto tudo aquilo que viu nosso Senhor Jesus Cristo realizar e se apresentar ao chefe da sinagoga, os sacerdotes, perdão, para vender Jesus ao preço de um escravo, 30 moedas. Ao receber o Senhor onipotente, que o serve como um escravo, lavando-lhe os pés, acreditar que esse Senhor vale tanto quanto um escravo e vendê-lo ao preço de um escravo para ter em troca as moedas que lhe interessam mais do que o Senhor que se entrega. Temos aqui um coração adoecido severamente pela soberba e que, quando cai em si diante da verdade, pode enveredar pela estrada do desespero e acreditar, por fim, que não há nada maior do que a misericórdia de Deus. Por acreditar de muitos modos e maneiras, sem, por assim dizer, se dar conta explicitamente que sentia-se e vivia como sendo maior do que Deus, no momento em que desmorona diante da verdade de tudo que fez, não consegue acreditar que a misericórdia de Deus
seja maior e seja a sua única e verdadeira esperança. Vamos continuar o texto. Pois é então que são injustos os homens, não me dando, olha que bonito que o que Deus fala agora, Santa Catarina de Sena. Pois é então que são injustos os homens. Quando? Não me dando o que me pertence e não dando a si próprios, a dupla injustiça, veja meus irmãos, o que lhes pertence. A mim é devido o amor. Que me entreguem o amor, que me entreguem o arrependimento da falta e a contrição que sentem diante do mal que causaram. E é isso que devem oferecer-me pelas suas ofensas. E eu darei a eles a minha misericórdia por resposta. Mas fazem o contrário. Não têm amor nem compaixão, a não ser por si mesmos. E só sabem, muita atenção agora, lamentar-se dos castigos que o esperam pelas faltas que cometeram. E até nisso só conseguem olhar para eles próprios. Desse modo, cometem uma grande injustiça e são por isso duplamente punidos, por terem desprezado a minha misericórdia e por terem retirado de si mesmos o que para eles estava reservado. Por terem desprezado a minha misericórdia e por não terem oferecido a si a chance de suplicar a Deus a misericórdia que está preparada para ser oferecida por nós. Isso nos faz recordar o texto de Santo Afonso, que outro dia meditávamos. Se todas as almas pecadoras soubessem a infinita misericórdia do coração de Deus, como lhe agrada ser misericordioso com aqueles que caíram, com aqueles que vacilaram, com aqueles que pecaram. O Senhor, de muitos modos e maneiras, recorda os homens a respeito da sua misericórdia e quase suplica: peçam, peçam, peçam. Viram que grande estrago a soberba causa no coração do homem? Como os padres da igreja vão chamar a atenção de maneira muito contundente a respeito do amor próprio, dessa busca por estar sempre ao centro em tudo. Não a nós, Senhor, mas a Ti, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Como a humildade da Virgem Santíssima nos ensina a respeito do combate contra a soberba. Na continuação do texto de hoje, o Senhor conduz o preparativo da celebração da Páscoa. E também vemos na narrativa de Mateus a soberania do Senhor, que diz aquilo que está por acontecer, e os discípulos então confirmam: olha, meus irmãos, e se nós olhamos com atenção, tudo isso aconteceu depois de Judas ter falado com o chefe dos sacerdotes. Vocês estão entendendo? Quantas coisas estão mostrando toda essa narrativa da preparação da ceia pascal, ou seja, do 17 até o versículo 18, versículo 17, perdão, e versículo 19, 17 ou 19, esses 3 versículos. Judas era o encarregado pela bolsa, preparativos, gastos, responsabilidade administrativa. Ele estava à frente dessas atenções. Cabia a ele o cuidado. Ao menos o interesse em saber se ia gastar algum dinheiro a mais da bolsa,
né? Se recordem aquilo que fala João a respeito da inclinação malvada de Judas pelo gosto, pelo dinheiro. Então, ao menos uma mínima preocupação. E vê que o Senhor diz, vá, ide até a cidade, a casa de alguém, e diz ele, o mestre diz, e vocês vão encontrar tudo como o Senhor disse. Ele está acompanhando tudo isso, mas nem mesmo tudo isso é suficiente para o coração dele se arrepender do que está por fazer e clamar a misericórdia de Deus. E ele vai adiante, na ceia, o Senhor diz, mais uma vez, um de vós que come comigo irá me trair. E todos perguntam, serei eu, serei eu, serei eu, serei eu? Acaso sou eu o Senhor? O que come comigo estende. E ele escuta o Senhor falar a respeito da condenação eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, a condenação eterna, ela é possível. Assim como Satanás e todos os anjos rebeldes estão condenados eternamente, muitas outras almas seduzidas à mesma ambição desgraçada da soberba, que leva à soberba, que leva à profundeza do orgulho e de todos os demais vícios mortais, e infelizmente muitas outras almas também seguiram esse mesmo caminho. Conforme está escrito, o Filho do Homem vai ser entregue conforme está escrito. Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem for entregue. Melhor seria para aquele homem não ter nascido. Que palavras duras! Melhor seria não ter nascido do que terminar a vida na eternidade da condenação. Eternamente condenado. Melhor seria você não ter nascido. Olha, era mais ganho para você não ter nem existido do que existindo vir a fazer uma escolha tão desgraçada como essa. Que palavra forte! Mas a cegueira era tamanha que nem essa palavra foi capaz de suscitar no coração dele o arrependimento por aquilo que já estava disposto. Olha aí, Mateus separou os dois textos para deixar isso claro para a gente. Não está acontecendo tudo ali no mesmo momento. Fechou o versículo 16 dizendo, e a partir disso, ou seja, a partir dessa conversa, desse acordo, das 30 moedas, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. E nem todos esses episódios que se seguiram narrados na sucessão do Evangelho foram suficientes, e nem mesmo essa palavra tão forte de Jesus. Olha, para uma escolha tão desgraçada como essa, que vai te custar a inteira eternidade, melhor não seria ter nascido. Uma palavra como essa que às vezes faz a gente sentir um arrepio dos pés à cabeça, até aqui o topo da cabeça vai até lá o pé, dá até fraqueza nas pernas. Não foi suficiente para arrancar do coração de Judas que caísse ajoelhados pedindo misericórdia. Lembram da parábola do servo que devia tanto? Que quando o Senhor definiu que deveria ser vendido ele com a família e todos os seus bens para pagar a dívida, ele se lançou aos pés e suplicou ao Senhor misericórdia. O Senhor aqui está declarando algo de igual magnitude, coloquemos assim, ao menos do ponto de vista emocional. E isso não foi suficiente para o coração dele se arrepender. É bem verdade que, como escreve Santa Catarina de Sena, também o servo naquela parábola se joga aos pés do Senhor, e nós só vamos entender isso na continuação do texto, quando ele trata o seu companheiro de forma pior, que no fundo ele chorava ali, se lamentando pelo peso das penas que o esperavam, mas não em um autêntico arrependimento. Clamava ao Senhor que lhe retirasse as penas. O Senhor, quase como se fosse dizer,
Sim, você deve fazer algo. Você tem a obrigação de fazer algo por mim. Porque se fosse uma súplica de misericórdia, essa misericórdia geraria o fruto na forma como ele estaria olhando para o seu irmão que lhe devia só 100 moedas de ouro. Mas se ao sair dali, ele trata o seu irmão de outro modo, é porque no fundo, como escreveu Santa Catarina de Sena, injustamente, mais uma vez injustamente, ele chorava, na verdade, por conta das penas que o esperavam. Pego aqui o texto. Não tem amor nem compaixão, escreve Santa Catarina de Sena, as palavras de Deus a respeito de Judas. Não tem amor nem compaixão a não ser por si mesmo. Por si mesmos, e só sabem lamentar-se dos castigos que o esperam. Um choro de lamento pelo castigo que espera. Enquanto o Senhor lhe oferece a misericórdia, e ele não recebe a misericórdia, mas recebe para si o ufa da sua conquista. Ele mudou de ideia, basta. Não vai ter mais o castigo, basta. E não recebe a misericórdia que lhe foi entregue. Por isso não oferece misericórdia ao seu companheiro, né? Estamos fazendo aqui o paralelo com a parábola. E depois vem condenado exatamente por ter desprezado a misericórdia que recebeu. Olha aqui como é que o texto de hoje nos ajuda a reler o significado da parábola. E como a parábola se torna muito mais clara diante dos nossos olhos agora. E por desgraça. Agora, a condenação eterna é possível. Estamos vendo que alguém que recebeu tudo e tanto pode virar as costas e simplesmente desprezar Deus. Então Judas, seu traidor, perguntou: porventura sou eu, Rabi? E ainda ouviu o Senhor dizer: tu o dizes. Queridos irmãos e irmãs, supliquemos ao Senhor que o nosso coração seja sempre fervoroso na misericórdia. Hoje eu te convido a rezar o terço da Divina Misericórdia. Assim como Santa Catarina de Sena foi uma grande mística da misericórdia de Deus, o Senhor entregou para os nossos tempos Santa Faustina Kowalska como uma mística para a nossa época, que se levanta, assim como Santa Margarida Maria, que nos entregou o anúncio do Sagrado Coração de Jesus, foi outra grande mística da misericórdia divina. Temos no nosso tempo Santa Faustina Kowalska, que nos trouxe da parte do Senhor a possibilidade de orar o terço da Divina Misericórdia. Hoje é o dia especial para essa oração em base àquilo que acabamos de ouvir ontem e se completa hoje com a narrativa do Santo Evangelho. Às 3 horas da tarde, oferece ao teu Senhor. Para hoje o teu dia. Aproveita que a gente está tendo um feriado, sobretudo no Rio de Janeiro. Foi decretado feriado. Essas semanas tem a chance de ter um pouco mais de tempo em si. Escolhe hoje às 3 horas da tarde, coloca o teu joelho no chão e diz pela sua dolorosa paixão: tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E apresenta diante do Senhor todos os teus pecados. Faz o teu exame de consciência e se tem alguma coisa que no teu coração ainda parece ser inconfessável, essa é a hora de se preparar para a Semana Santa e de colocar diante da misericórdia do Senhor tudo aquilo que ainda está presente ali e que espera por ser entregue ao Senhor, que espera que sobre essa verdade que você viveu seja anunciado o triunfo da misericórdia. O teu Senhor está com os braços abertos para te perdoar. Nada é maior do que a misericórdia de Deus. Não tenha medo de entregar e de colocar tudo nesse coração misericordioso do Senhor. Hoje é o dia em que a santa misericórdia de Deus lhe espera e que o Senhor quer lhe abraçar e lhe perdoar.
Prepara o teu coração, porque essa Páscoa vai ser uma Páscoa especial para todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Catarina de Sena, Santa Margarida Maria Alacoque e Santa Faustina Kowalska, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.